uma lista de itens essenciais necessários para que você comece a fazer suas peças em resina. O primeiro deles é papel toalha. Você vai precisar de papel toalha ou de um paninho ou do material que você quiser aí para fazer a limpeza. Luvas descartáveis, é importantíssimo que na hora de manusear a resina você tenha luvas protegendo as suas mãos. Vamos precisar de palito tipo palito de sorvete ou palito de depilação para poder mexer a resina. E é bom ter também palitinho de dente para você mexer os elementos que ficam dentro da resina. Tem várias utilidades, até para pegar pigmento, glitter, etc. Mais à frente você vai ver. Pigmentos nesse momento é opcional, tá? Você pode fazer a sua primeira peça totalmente transparente, ou se você quiser fazer pigmentada, você já pode garantir pelo menos as cores primárias aí dos pigmentos. Balança, isso é fundamental e tem que ser uma balança de precisão, tá? Não essas balanças de cozinha, elas são boas aí para você pesar grandes quantidades, acima de meio quilo, 1 quilo. Agora, quando a gente vai trabalhar com peças bem pequenas, em que nós vamos precisar pesar 5 gramas de resina, 10 gramas de resina, eu sugiro fortemente que vocês invistam numa balança de precisão. De preferência, uma que tenha 2 dígitos depois da vírgula. Vamos precisar de molde. É bom sempre ter um moldezinho coringa aí para você fazer as suas primeiras peças e depois você com certeza vai usar esse mesmo molde aí para outras criações que você vai fazer em resina. Decoração ou enchimentos para resina. E aqui a gente tem uma variedade de coisas que você pode colocar na resina que é quase uma lista infinita. Vamos lá. Glitter, folha de ouro, charminhos tipo fimo, flores desidratadas, paetês, é muita coisa que você pode colocar. E spray quebra-bolhas epóxi. Esse spray é um salva-vidas na vida da iniciante principalmente, porque ele vai garantir que aquelas bolinhas superficiais se estourem com facilidade e também vai dar um acabamento mais brilhoso na peça de vocês. Então, quando forem comprar sua resina, já coloca no carrinho esse quebra-bolhas epóxi. Vocês não vão se arrepender. Álcool normal, álcool esses que você encontra no supermercado. Ele vai ser muito utilizado para limpar a superfície que você vai trabalhar, a sua mesa de trabalho, os palitinhos. A gente deixa ali o spray quebra-bolhas só para usar na resina, diretamente na resina, e esse outro álcool aí mais baratinho a gente usa para fazer as limpezas. Copos para mexer a resina, para você colocar, comportar a resina ali que você vai mexer. É importante esclarecer que copos de plástico podem sim ser usados com a resina epóxi, porém ele tem que ter esse símbolo, tá? PP, atrás do copo. Você vira o copinho, olha, confere, vê se estão as duas letras, PP, e esse sim é um copo que vai aguentar a resina. Se não for esse tipo de plástico, a resina pode fazer com que o copo derreta, então observe bem isso, tá? Fita adesiva, tá? Ou a conhecida como fita crepe. Eu gosto de utilizar uma que é fita para pintura, tá? Se não me engano, é pintura ou é pintura automotiva, alguma coisa do tipo. Que é essa azul. Ela tem uma cola mais forte, então eu gosto mais de usar ela. Mas para que a gente vai usar essa fita? Eu já vou mostrar. Essa fita é uma mão na roda para a gente limpar molde. Em vez de você ficar lavando o seu molde lá debaixo da torneira, passando a bucha e riscando o molde, você pega um pedacinho de fita e vai durar bastante, olha o tamanho do rolo, né? E vai limpar o seu molde ali das sujeirinhas. Uma pinça curva. Gente, essa ferramenta ela vai te acompanhar praticamente em todos os seus trabalhos com resina. Então, essa aqui que tem esse formato de curva, tá? Ela é mais fácil para você mexer. Eu acho a pegada dela melhor, enfim. Agora, se você não tiver ou não quiser, você pode usar uma pinça dessas de arrancar a sobrancelha mesmo, tá? Que provavelmente você vai ter em casa. E para quem achou que eu tinha esquecido, não, eu não esqueci. A máscara, gente, é necessário usar uma máscara contra gases. Máscara que protege você de vapores de gás. E aí eu vou explicar o porquê.
A resina epóxi, quando ela está catalisando, quando ela está no seu processo de cura, ela pode soltar alguns gases tóxicos. E sim, são tóxicos, mas é só naquele momento de cura dela, né? Então, se você vai trabalhar em um ambiente totalmente fechado, você vai ficar com o rosto em cima da peça. E se forem peças muito grandes, aconselho fortemente a vocês estarem cuidando da saúde de vocês e utilizando esse tipo de máscara que acomoda filtros contra gases, tá? Agora, se você vai trabalhar só por hobby, vai fazer uma peça de vez em quando, em um local extremamente arejado, que tenha janela aberta, que tenha porta aberta, você pode usar uma outra máscara um pouco menor, um pouco mais confortável aí, dependendo de como for o seu gosto, tá? E sem mais delongas, vamos trabalhar a nossa criatividade criando a primeira peça em resina. E se você não estava mais aguentando de ansiedade para saber como fazer a sua primeira peça, vamos lá que eu vou te falar passo a passo. A primeira coisa é você escolher o molde, né, que você vai fazer e já colocar ele aí em cima desse plástico que a gente vai movimentar aí. Uma coisa muito importante, principalmente para quem está começando agora, é vocês criarem o design da peça que vocês querem antes de colocar a resina, antes mesmo de misturar a resina. Então vocês com calma, vocês vão escolher os elementos que vocês querem usar. Nesse caso do vídeo, vou usar alguns exemplos, tá? Esses aí são os fimos em formato de coração. Tem lá na loja da Redilize para vender lá no site. E aí eu escolhi eles para poder preencher essa cavidade de coração desse molde coringa que também está lá no site da Redilize. Então você testa primeiro a peça, você faz um esboço, você faz um ensaio para saber mais ou menos como é que ela ficaria. E é isso que eu vou fazer com todos os elementos que eu escolhi para preencher as 3 pecinhas que nós vamos fazer nesse vídeo. Nessa outra cavidade do molde eu resolvi colocar conchinhas. E para quem vai trabalhar com conchinhas, né, pretende trabalhar com conchinhas, vocês têm que prestar bem atenção, porque ela não pode passar do molde, né? Elas são côncavas, né? E elas são mais altas às vezes que as cavidades do molde. Então, eu aconselho a você escolher as conchinhas que não vão passar ali do molde. Por isso que é importante fazer o esboço antes, né? Testar antes para ver se vai caber, se vai ficar legal. Eu falei para vocês que daria para usar folhas, flores desidratadas, né? Essa folha aqui é um trabalho maravilhoso de esqueletização, tá? São folhas que eram totalmente verdes, foram colhidas depois que caíram no chão e passou por um processo químico até ficarem assim, né? Com formato de esqueleto, vamos dizer. Dá pra gente ver o esqueleto da flor. Então eu gosto muito desse trabalho, é um trabalho artesanal e eu estava muito ansiosa para testar ele na resina, não tinha feito ainda e eu aproveitei esse vídeo aqui para fazer e ver o resultado junto com vocês. Então ela fica uma folhinha firme e aí a gente vai colocar aqui dentro dessa cavidade que eu escolhi e aí, meus amigos, é o que eu digo. Testem antes, tá? Por isso é bom fazer o teste antes, porque eu não gostei do jeito que ficou. Tem ali aquele buraquinho no molde ali, naquele pininho no molde que para a gente passar a argola depois, ela já vem no molde. E aí eu notei que a folha não encaixava ali, né? E eu acabei cortando a folha e vi que não ia ficar legal. O que eu fiz? Fui lá e cortei de novo uma outra folha, utilizando, né, o mesmo pedaço de folha que sobrou. E aí dessa vez eu encaixei melhor e fiz um buraquinho na folha. Ainda bem que ela é bem resistente, ela não rasgou. Dessa forma eu encaixei esse buraquinho da folha no pininho de silicone lá. E aí vocês vão ver que vai ficar super bonitinho no final. Bom, depois de tudo testado e aprovado, né? Vocês vão colocar as suas luvas, vão calçar as suas luvas, porque agora é o grande momento. É a hora de misturar a resina. Então a gente vai pegar a nossa companheira fiel, que é a balança. Se tratando de resina epóxi, exceto o sistema que é 1 para 1 e é por medida e não peso, a gente sempre vai trabalhar com a balança. E eu vou mostrar para vocês que é o seguinte, a balança, assim que você coloca o potinho nela, ela já vai dar um peso. Então a gente precisa apertar o botãozinho T, tá? Que é o de tara. Você vai zerar o peso dela. A balança ela vai passar a ignorar o peso do pote que você está colocando ali. E aí só vai começar a contar a resina na hora que você estiver despejando ela.
Depois que fizer a tara na balança, a gente começa a despejar a resina. E aí eu vou fazer um parênteses aqui com vocês. Vocês estão vendo, né, que eu tinha um pote grande da resina 2004 da Redilize. Era um pote de 5 kg de resina. E aí ia ficar um pouco complicado virar um pote daquele tamanho em cima de uma forminha minúscula. Então essa é uma prática que eu tenho desde que eu comecei na resina. Eu compro essas vasilhas de colocar molho, tá? Vocês já devem ter visto em algum quiosque por aí. E aí eu passo a resina para dentro dela, tá? A resina separada do endurecedor, logicamente. E ela não destrói o plástico, você vai poder usar tranquilamente. Não tem problema passar para essa vasilha. A gente já conversou com químicos e eles disseram que não tem problema. Você não perde a resina, ela não perde nenhuma propriedade e você pode usar tranquilamente. Então, o formato do bico desse tipo de potinho para molho facilita muito na hora de você calcular pequenas quantidades. Então, testem aí na casa de vocês que vocês vão ver a praticidade que é usar esse tipo de vasilha. Bom, para essas peças que eu vou fazer aqui, eu vou usar 5 gramas de resina. E aí vocês vão vendo na prática como é facilitador usar esses potinhos para molho, porque o bico fica com mais precisão na hora de derrubar ali, tá? Então eu vou colocar 5 gramas de resina e depois eu vou colocar 2,5 gramas de endurecedor, porque o sistema da 2004 utiliza 100% para 50%, ou seja, uma parte de resina para meia parte de endurecedor. E aí você vai calculando de acordo com o peso que você quer final. Então eu queria 7,5 gramas, então eu divido ali para chegar nessa quantidade de 5 de resina e 2,5 de endurecedor. E aí eu reforço a importância de uma balança de precisão, tá? Que tenham dígitos depois da vírgula. Porque para pesar 2,5 de endurecedor, se não fosse essa balança, eu não ia conseguir chegar nesse resultado. E muito provavelmente eu ia errar ali na hora de colocar o endurecedor. E a minha resina, ela poderia não endurecer, poderia ficar borrachuda, poderia ter vários problemas. Muitos erros de iniciante é achar que só colocar qualquer quantidade de endurecedor lá que a resina vai endurecer. Não, não vai. Ela tem uma proporção correta. Bom, mostrei para vocês aqui a primeira parte fundamental da resina, que é você fazer a pesagem muito bem. E agora a segunda parte fundamental da resina, sem isso nada funciona, que é a hora da mistura. É isso aí, gente. Muita gente tem dúvida de como misturar a resina de forma adequada. E não tem segredo, tá? Você vai passar ali o palito, né? Eu tô usando aqui esse palito de picolé. Você vai passando arrastando os fundos, raspando bem as laterais, né, do potinho que você está misturando. Pode ser devagar, pode ser com pressa, não tem problema. Vai dar bolha de todo jeito, tá? Tem gente que gosta de misturar mais devagarzinho para não levantar tanta bolha. Mas como eu tenho o spray quebra-bolhas, lá na frente eu vou resolver esses problemas de bolha. Então eu misturo ali com certo vigor. E aí eu fico misturando pelo menos uns 2 minutos, tá? Isso porque é uma quantidade pequena. Então eu consigo ver que o endurecedor se integrou bem ali na resina. Sem essa mistura adequada e perfeita, a resina também não endurece. Então muita atenção, você iniciante, na hora de misturar a sua resina pela primeira vez. E agora eu vou acelerar o vídeo em 10 vezes, que é para vocês verem a importância que é deixar a resina descansar. A gente acaba de misturar a resina e já despeja no molde? Não, a gente deixa ela dar uma descansada ali. Aqui eu devo ter deixado uns 3, 5 minutos no máximo, tá? Como eu disse, acelerei o vídeo aí em 10 vezes, para que vocês vejam o efeito que é, o que acontece quando você deixa a resina descansar. Ela sobe as bolhas, tá? E as bolhas que estão nos cantos, elas vão pro meio. Ou seja, vai facilitar muito eu estourar essas bolhas depois com o spray quebra-bolhas. Então, sempre deixe a sua resina descansar pelo menos 5 minutos. Ela não vai engrossar em 5 minutos. 5 minutos é um tempo ok para você deixar a sua resina descansar. Nesse tempo de espera, você consegue ver que as bolinhas elas vão se estourando ali sozinhas, né? Muitas conseguem já
sumir aí sozinha, sem precisar do spray quebra-bolhas. Mas ainda assim, ficam algumas para trás e eu sempre espirro ali, dou uma única espirradinha ali no potinho mesmo, só para tirar essa espuminha que fica aí por cima. E elas somem completamente. Bom, e agora? Chegou a hora de despejar a resina no molde? Não! Eu preciso meio que mostrar para a resina que aquele elemento que eu vou colocar lá dentro não é um corpo estranho qualquer, né? Mais ou menos isso, porque a resina ela tem tendência a criar bolhas, né? A tipo tentar repelir o que a gente coloca nela. E isso cria aquele monte de bolhas. Então você pega todos os seus elementos que você tiver aí e mergulha na resina antes, tá? Sim, pode ser a mesma resina que você vai usar para fazer a peça, não tem problema. Nesse caso é transparente, eu vou fazer a peça transparente, então não vai ter problema nenhum. E aí você vai dar um banho de resina nessas pecinhas, né? Quando é caso de glitter, é um processo diferente, mas em outros vídeos eu explico para vocês. Mas como são conchinhas, folhas, fimos, eu dou esse banho de resina antes, deixo ela ali nadando, né, hidratando na resina. Uma outra dica valiosa para vocês iniciantes: usem o spray quebra-bolhas no molde antes de despejar ali a resina, porque isso vai ajudar, tá, a não deixar bolhas ali embaixo, onde você não possa ver. Então, isso já é uma prática que pessoas que trabalham com resina há muito tempo já fazem. Então, eu estou passando aqui para vocês. Dá uma espirradinha com o quebra-bolhas antes de colocar aí a sua resina. E agora é a hora, finalmente, de colocar resina nesse molde. E você vê que eu tô despejando ali pouquinha resina, tá? Eu não vou encher o molde de uma vez, eu vou colocar até pelo menos metade, mais ou menos, tá? Só para poder receber os elementos. E eu nem tirei os elementos de dentro do potinho. Então a gente vai colocar ali só um pouquinho nas cavidades, né, que eu escolhi ali para fazer. E aí depois sim é que eu vou vir ajeitando esses elementos de acordo com o que eu imaginei que a peça deveria ficar. E é nessa hora que a pinça curva, ela vai te ajudar demais, porque ela tem esse formato que te auxilia a pescar as coisas dentro da resina, a mexer para cá, mexer para lá. Então, invistam nessa pinça que vai valer super a pena. Bom, depois de ajeitar os elementos no lugar, é hora de terminar de despejar a resina, né? De usar toda a resina ali que nós pesamos. Então, dá uma verificada ali no seu potinho de silicone, né? Que você estiver usando, para ver se não ficou nenhuma sujeirinha. Tira essa sujeirinha fora, dá mais uma espirradinha ali para quebrar bolhas, porque afinal a gente misturou um monte de coisa lá dentro, então a resina criou bolha de novo. E aí sim, você vem completando o molde com a resina que sobrou, tá? Então, eu calculei ali que ia gastar 7,5 gramas e foi isso que gastou. Não faltou nem sobrou resina. Uma coisa importante. Depois que você coloca o restante da resina por cima, de onde você já ajeitou os fimos e as conchinhas ou outros elementos, eles vão sair do lugar, eles podem sair do lugar. E aí você vem, então, com a pinça novamente e vem ajeitando eles do jeito que você tinha imaginado que queria ficar. E aí vocês observem que eu tô usando o palitinho de dente, tá? Mas tem que ser bem de levinho, não pode raspar no fundo. Esse palitinho de dente, inclusive, eu dou uma lixada na ponta dele para ele não ficar afiado. Ele continua pontudo, mas sem, né, aquela parte que pode riscar o molde e estragar os futuros usos desse molde. E a resina que sobrou nesse potinho de silicone, nem sobrou muita resina, tá suja só, né? Eu não vou limpar agora, eu vou deixar ela ali do lado e eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, depois de completar o molde com a resina toda, deixar ali os elementos do jeitinho que eu imaginei que eu queria, agora sim eu vou buscar alguma coisa para tampar esse molde, né? Para tampar essas peças. Porque no processo de secagem da resina epóxi,
vai demorar algumas horas, tá? Isso é fato, não tem como correr. Você pode acabar se deparando com algum mosquito que cai ali dentro, tá? Isso acontece demais, gente. Parece que mosquito e resina epóxi se amam. Então, você vai sempre procurar tampar o teu trabalho. No meu caso aqui, eu tô usando uma tampinha de acetato, uma embalagem, acho que de chocolate, que eu ganhei na Páscoa. Eu guardo e ele coube direitinho para poder tampar e proteger o meu trabalho em resina até que ele esteja endurecido o suficiente para tirar do molde. E aí vocês lembram que eu falei para deixar aquele potinho de resina que nós misturamos resina lá de lado, sem limpar ele ainda? Mas por que isso? Principalmente iniciantes, tem uma ansiedade gigante para saber se a peça está pronta. E aí costuma ficar cutucando a peça, enfiando o dedo na peça. Não façam isso, porque além de você ficar contaminando o teu dedo com resina, né, no seu processo de secagem, você vai estragar o trabalho, porque se ele não estiver seco ainda, vai ficar a marca do seu dedão lá. Então, como que você vai conferir se a peça tá boa ou não? Você vai olhar o restinho de resina que ficou no pote que você usou. Se ela já tiver dura, né? Se ela já tiver ali sequinha, significa que a peça no molde também estará. E aí sim, você pode vir desmoldando, tá? Uma coisa muito importante. A minha peça tá curada? Não, ela não está curada ainda. Ela está seca. Seca o suficiente para me manusear. A peça, o epóxi, aliás, só vai estar totalmente curado mais ou menos em 7 dias, dependendo das condições em que essa peça de epóxi estiver exposta. Se for num lugar mais quente, ela pode curar com menos tempo. Se for num lugar mais frio e chuvoso e úmido, ela pode levar mais tempo para curar. Então, se você vai fazer do trabalho de resina sua profissão, faça testes antes, descubra como é a resposta da resina aí na sua região e estabeleça um prazo para suas clientes. Tipo assim, olha, eu só posso entregar sua peça depois de 10 dias, né? Vamos dizer que é uma data de segurança aí, um tempo de segurança. E aqui nessa peça da conchinha, gente, ficou uma bolinha lá no fundo. É um erro? Para muita gente pode ser. Eu particularmente achei um charme essa bolha, porque ela ficou muito no meinho da conchinha. Eu achei que ficou fofo, sei lá, dá a ideia de água mesmo, né? Que as conchinhas estivessem ali na água. E eu vou deixá-la assim, mas saibam que tem como arrumar, mesmo depois da peça seca, tá? Ainda teria como tirar essa bolha daí. Mas eu vou deixar assim porque eu achei bem charmosinha. E vocês, o que vocês acharam? Então é isso, gente. É assim que você vai fazer as suas primeiras peças com resina. E aqui é onde você vai descobrir o que você gosta, como que é melhor o trabalho para você, o que dá certo, o que não dá. E aí você aproveita todo esse aprendizado e vai melhorando com o tempo, vai mudando, vai buscando dicas, vai vendo os vídeos do canal da Redilize. A gente tem mais de 1000 vídeos aqui que vai te ensinar muita coisa legal. E aí, quando você perceber, putz, é com resina que eu quero trabalhar, aí você me chama, que eu vou te ensinar mais coisas maravilhosas para se fazer com técnicas mais avançadas, tanto de resina epóxi, quanto de resina UV, quanto de resina cristal. É só me chamar que eu tô aqui à disposição para orientar vocês nesse mundo lindo, maravilhoso da resina.